continuando, a gente já viu que já existem exceções, né, criadas dentro da API do Java, né, e a gente pode tratar ou repassar a responsabilidade do tratamento dessas exceções para as outras, para quem for usar, né, com o throws e no caso try catch finally, que a gente viu nos exemplos agora, né? E se a gente tiver um tipo de exceção específico, né, então a gente pode criar nossas próprias exceções, certo? Então, como a gente viu naquela hierarquia, se a gente criar uma subclasse de exception ou alguma coisa que implementa a interface throwable, né, a gente pode criar nossas próprias exceções. E quando é que a gente cria nossas próprias exceções? Quando são exceções específicas da nossa aplicação, por exemplo. Digamos que eu queira lançar uma exceção quando o personagem ele tem um atributo que ele é maior, menor que 1 ou maior que 20. Digamos que o nosso jogo aqui ele só aceita personagens que tenham valores de atributos entre 1 e 20. Né? O que é que a gente pode fazer? A gente cria a nossa própria exceção. Nesse caso aí, eu criei uma exceção iLegal Attribute Exception que herda de exception, né? Então, nesse caso aí, é igual a uma classe, né? As classes que a gente cria, né? Ou seja, a gente tem um construtor com o mesmo nome da classe, né? E nesse caso aqui a gente pode chamar o construtor da superclasse usando esse super, né? No caso da classe exception, ele tem um atributo message, que é o que vai aparecer quando dá a exceção, né? Então esse super ele repassa uma string que seria justamente o string do que aparece quando a exceção ela é gerada, né? Ela acontece. Então nesse caso aqui eu estou dizendo que ele vai fazer um super mandando para a minha exception a string da mensagem como sendo valor de atributo ilegal para o atributo, né? O valor deve ser entre 1 e 20, né? Mas só criar a classe da exception não faz com que ela seja tratada, né? Você vai lá nos seus códigos e vai definir aonde é que essa exceção ela acontece. Então, nesse caso aqui, digamos, estou no construtor da minha classe personagem e quando eu recebo algum atributo, eu vou testar. Então, nesse caso aí, eu estou. Se força menor que 1 ou força maior que 20, então isso aí é um caso em que essa exceção ela deve acontecer. Então, o que é que eu estou fazendo? Se a força for inválida, throw new illegal attribute exception, dizendo que o atributo que eu estou passando como sendo o meu atributo ilegal é força e o valor é o valor do força que eu recebi aqui como parâmetro, né? Então no caso esse throw ele tá até escrito errado ali no slide, mas o throw ele vai lançar essa exceção, né? E vai fazer com que a mesma coisa aconteça da mesma forma que quando a gente usou as nossas funções e gerou uma exceção, certo? Vamos ver aqui no código como é que isso daí fica. Então, digamos, estou aqui, vou criar aqui nesse package aqui, vou criar minha classe personagem aqui, certo? E aqui, classe personagem e nessa minha classe personagem eu tenho int private int força, agilidade e inteligência. Vou criar aqui os meus construtores, o meu construtor no caso, com todos os campos. E vou criar também os meus métodos getSet aqui, só para a gente não
perder o costume. Selecionei todos, ok. Então tá aqui, eu tenho esse construtor, tal. E se eu for, vou criar aqui uma nova classe, teste personagem. E nesse teste personagem eu vou criar um main que cria um personagem. Então personagem P vai receber new personagem. Eu vou colocar aqui 15, 20 e 5. Ok, e aí eu posso dar um sysalto aqui e vou dizer a força do personagem é, e vou colocar p mais p.getForça. Ok, né? Criei aqui, vou executar, né? Ele vai dizer a força do personagem é. E se eu colocar menos 1 aqui? Vai dizer a força do personagem é menos 1. Ah, então só eu vim aqui no meu código e vou colocar aqui um teste, né? Se força menor do que 1 ou força maior do que 20, eu vou dar um erro aqui, né? Atributo força inválido. Mas o que é que acontece? Ele vai dar essa mensagem, mas vai continuar a execução, né? Então eu não tenho como interromper a execução desse construtor por causa disso aqui. Então o que é que eu vou fazer? Vou criar a minha própria classe da exceção, né? Vou colocar aqui, vou botar em português mesmo, atributo ilegal exception. Beleza, aí aqui eu vou fazer o que? Vou dizer que ela extends the exception. E vou criar aqui que esse meu atributo, eu vou criar o nome do atributo, uma variável, nome do atributo, né? Private. E da mesma forma, quando eu faço isso, eu vou gerar meus construtores, né? Source e generate, e vou gerar meus getters and setters aqui. Ok, então agora eu tenho uma exceção do tipo atributo ilegal exception, certo? O que é que eu vou fazer agora, né? Eu vou aqui em personagem, vou dizer, olha, se força for menor que 1 ou menor que 20, aí eu vou. Então aqui, ao invés de eu simplesmente dar um system.err.println, eu vou fazer o seguinte, vou dar um throw new atributo legal exception e vou dizer, o atributo ilegal foi força, né? E aí, o que é que acontece? Aqui, esse atributo legal, ele herda direto de exception. E a gente sabe que toda exceção que herda de exception, ela diretamente, ela é uma exceção checada, né? Se eu quiser que ele seja opcional, eu checar ou não, eu posso herdar de runtime exception, certo? Aqui no caso, agora eu tenho isso aqui. Então, quando eu for executar aqui esse meu teste de personagem, que eu for executar, ao invés de simplesmente dar a mensagem, eu estou dizendo, olha, é um atributo ilegal exception, certo?
Ah, e qual é a mensagem que deu? Só deu isso aqui, né? Não deu nenhuma mensagem. É porque aqui no caso da nossa, do nosso construtor, eu não mandei nenhuma mensagem para ele, né? Vou colocar o atributo. Aí eu vou botar o nome do atributo. Tem um valor inválido. Aí aqui, quando eu executar, ele vai dizer, ó, exception, o atributo força tem um valor inválido. Certo? Então eu criei minha própria exceção, né? E posso usar essa exceção para ser lançada quando alguma situação que eu não quero ocorra. E o que é que eu faço? Mas vamos voltar aqui, se aqui ao invés de runtime for the exception, né? Aqui no meu construtor eu tenho que dizer, olha, isso aqui ele vai gerar um atributo ilegal exception. O que é que eu estou dizendo? Olha, quem for instanciar um personagem, ele tem que tratar um atributo ilegal exception. Aí aqui nesse caso, eu tenho que usar um try catch aqui. Try. E aqui eu vou usar catch atributo legal exception. Aí aqui eu posso dar um C0 aqui para que seja mostrado. Ponto get message. E quando eu executar agora, ele vai dizer o atributo força tem um valor inválido, né? E isso aqui eu posso fazer para cada um desses meus atributos, né? Vou colocar aqui se agilidade menor que 1 ou agilidade for maior do que 20. Aí eu vou fazer a mesma coisa, só que agora ao invés de dizer força, eu vou dizer agilidade. Então, aqui no meu teste personagem, aqui, digamos que aqui eu vou botar um valor válido, 15, e aqui eu vou colocar 28, né? Quando eu executar, ele vai dar a mensagem, o atributo agilidade tem um valor inválido, né? E aí a gente lança essa exceção, dá um throw em todos os lugares onde a gente achar, a gente tiver que é uma situação que não deveria acontecer.